Boa noite, companheiros. Está começando mais um Tição, programa de preto, aqui nessa quinta-feira, dia 2 de junho. O Tição voltando agora para seu horário das 19 horas. A gente tinha antecipado um pouquinho o Tição nos programas anteriores, para as 17 horas, mas agora a gente retorna, né, para as 19 horas, nesse horário aqui. Que vai ser permanente agora às 19 horas. Bom, essa quinta-feira aqui começou aí com um ataque extraordinariamente grande, não só ao PCO, mas à liberdade de expressão como um todo, né? Nós vamos comentar isso daqui, vamos falar sobre esse fato que agitou aí também a política nacional como um todo, né? Teve uma ampla repercussão, essa medida ditatorial, né? Tirânica, que o STF pelo ministro Alexandre de Moraes, tomou, né, contra o PCE, contra a liberdade de expressão de todas as agremiações políticas e de todo cidadão, né, pelo país. Mas nós vamos comentar isso daqui mais para frente. Antes, eu já queria chamar você a curtir aqui o nosso vídeo, compartilhar nas suas redes sociais, chamar mais pessoas para acompanhar aqui o programa Tição, programa de preto, programa que é produzido aqui pelo Coletivo de Negros João Cândido, Coletivo de Negros da Causa Operária, do Partido da Causa Operária, e eu sou aqui militante do PCO e também do Coletivo de Negros, Caio Túlio. Bom, também vou convidar você, já no início, a contribuir aqui com a nossa atividade, né? Você pode mandar seu super sticker, você pode mandar o seu super chat aqui para melhorar as nossas transmissões e contribuir muito. A gente está vendo que nós estamos sendo profundamente perseguidos, né, pela direita e pelo regime político como um todo. Então, é fundamental a contribuição de todos vocês para que a gente possa manter esse canal que se mostrou ainda mais fundamental, né? Agora, o nosso canal e a nossa imprensa mostrou para todo mundo como ele é fundamental, porque ele é a vítima, né, de todo o regime político, né, contra o nosso canal e contra a nossa imprensa e as nossas posições. Então, você pode mandar aí seu super sticker, seu super chat, e também pode se tornar membro do canal Causa Operária. Você tem lá várias modalidades, você pode se tornar membro, né, e contribuir aqui regularmente com o nosso canal. Bom, começando aqui na nossa pauta, antes de entrar nesse tema importantíssimo, que é o que aconteceu hoje, quem não está sabendo vai ficar sabendo já já, né? De maneira mais detida, mas o ministro Alexandre de Moraes aí deu uma decisão arbitrária, né? Absurda, e mandando excluir aí, fechar, né, os canais de imprensa do Partido da Causa Operária. Bom, mas nós vamos comentar isso aqui mais para frente. Antes de entrar nesse tema, eu vou falar aqui de uma coisa importantíssima, né, que está saindo e convidar os companheiros também a participarem, que tem a ver, inclusive, com a nossa própria imprensa. O Coletivo de Negros João Cândido, aqui do Partido da Causa Operária, também tem uma imprensa própria, a nossa revista, a revista João Cândido. E está para sair a edição número 17 da nossa revista. Vocês estão vendo aí, a revista está extraordinária nesse mês. Nós vamos comentar vários temas importantes. Nós estamos falando aí sobre a crise no Haiti, né? A gente viu uma onda de violência que tomou o Haiti nesse início de ano. Nós vamos comentar também sobre o Renato Freitas, o vereador do PT, que a gente entrevistou aqui na semana passada, e que vem sofrendo uma perseguição, né, da direita lá de Curitiba, né, que procura, inclusive, caçar o mandato do vereador, né, eleito, Renato Freitas. Nós entrevistamos ele aqui, você pode ir lá, né, acessar aqui nos nossos arquivos a entrevista, e também nós estamos explicando e colocando a nossa posição. Nós somos totalmente solidários ao Renato Freitas, do PT, né, contra a cassação de mandatos. Nós somos contra a cassação de mandatos, como se estabeleceu agora, né,
no país uma espécie de regra de você vai caçando o mandato de todo mundo. Nós somos, que é uma coisa antidemocrática, evidentemente, nós somos contra, então nós estamos explicando aí, colocando as posições do coletivo. Também nós vamos tratar sobre o 13 de maio, mas não o 13 de maio só da abolição, mas o 13 de maio do ano passado, quando começaram as mobilizações, e a esquerda, pelo menos um setor dessa esquerda identitária, puxada aí por elementos de um determinado movimento negro, que entraram com tudo e fizeram as mobilizações que estavam ascendendo decair, né, declinar, e uma coisa a gente vai analisar esse movimento e esse processo. E também nós não podemos deixar de falar por exemplo, dos 50 anos de morte de Kwame Nkrumah, quer dizer, o maior líder de Gana, quer dizer, aquele que libertou o país Gana, né, antiga Costa do Ouro, foi seu primeiro presidente, transformou o país, também foi um teórico marxista, né, um dos pan-africanistas. Na verdade, ele não era bem pan-africanista, né? Ele defendeu a unidade da África, mas ele tinha uma perspectiva revolucionária, socialista, né? Mas ele foi uma das pessoas muito importantes na história da África e do socialismo internacional. E nós comentamos, nós fizemos uma matéria. Você pode ver que não tem nada falando sobre os 50 anos da morte dele, uma pessoa tão importante, né? Mas a gente fez uma matéria e tá tudo lá na revista. Então, eu vou chamar você a comprar a sua revista do Coletivo João Cândido, que ela já está no forno, saindo. E, ao comprar a revista, você também ajuda a gente a tirar a revista o mais rápido possível. Esperamos que já na semana que vem, na segunda-feira, a revista esteja sendo enviada para todos os companheiros que adquirirem. Então, você pode comprar a revista de que maneira? Você pode ir lá e mandar um Pix de R$ 20 para João Cândido, pco@gmail.com, João Cândido, pco@gmail.com, e você manda um Pix de R$ 20, e para esse mesmo e-mail você manda lá o seu comprovante e o seu endereço para que a gente possa enviar a revista para você, tão logo ela esteja fisicamente feita. Então, vou convidar todo mundo a contribuir, né, com a revista, a comprar a revista, ajudar a gente, difundir a nossa imprensa, e nós estamos vendo que a nossa imprensa faz aí abalar, né, está abalando as estruturas do regime político brasileiro, né, tanto que o próprio regime político, as mais altas esferas dele, estão se revoltando, se voltando aí de maneira criminosa contra o PCA. Então, contribua, né? Compre a sua revista, a revista está fantástica, muito bonita. Então, vou deixar aqui esse convite, né, para os companheiros adquirirem a revista João Cândido, número 17. Bom, a gente falou aqui do Nkrumah, um militante importantíssimo. Então, já aqui antes de entrar na polêmica, já na parte de história, vou convidar vocês aqui, só dar uma introdução, né, em quem foi essa figura importante do movimento revolucionário. O Nkrumah, que ele nasceu na Costa do Ouro, né, que era um território colonial inglês, que hoje é Gana, e era outras partes também. Em 1909, ele teve uma formação intelectual bastante aprimorada, né? Ele acabou primeiro ele estudou em próprio Gana em colégios religiosos, e também ele teve a experiência de ir estudar fazer a universidade nos Estados Unidos, onde ele se formou e fez o seu mestrado em Ciências da Educação. E já na universidade nos Estados Unidos, ele tomou contato, né, com o movimento estudantil, né? Ele foi presidente de uma associação de estudantes africanos, tomou contato ali com um movimento político, propriamente dito, e
com o próprio marxismo, né? Já na universidade, que ele se formou. Logo depois ele fez uma viagem, né? Depois que ele fez os seus estudos universitários e fez a sua pós-graduação, ele fez uma viagem, foi para Londres, né? Porque ele queria estudar filosofia e se matriculou na University College de Londres, e ele pretendia também terminar o seu doutoramento em uma universidade de Londres, na Inglaterra. Só que ali ele encontrou um conjunto de militantes importantes, ele teve contato com os comunistas, ele teve contato com trotskistas, né? E ele trabalhou junto para a preparação do 5º Congresso Pan-Africano, que aconteceu em Manchester, né? Esse 5º Congresso foi um congresso... Teve vários congressos pan-africanos, né? Onde as pessoas estavam ali na década de 40, esse 5º Congresso. E nesse 5º Congresso aparece pela primeira vez, mais claramente, veio delegados de vários países da África e também da Ásia, colônias na época, né? Nesse 5º Congresso se discute de maneira mais clara e coloca-se nos documentos, né, de maneira mais clara, a luta, inclusive armada, se necessário, pela libertação dos países africanos, que eram, na sua maioria, países coloniais, pelo menos da África, chamada subsaariana, né, abaixo do Saara. Quase todos aqueles territórios eram colônias, né, não eram países formados. Esse congresso foi muito importante, foi um marco, né, na história do movimento de libertação da África, e o Nkrumah, ele participou, foi um dos organizadores, editou um jornal depois, né, que saiu como uma resolução desse congresso, um jornal para denunciar e chamar as pessoas à luta, à organização, etc. e tal. Bom, nesse contexto, o Nkrumah, que era jovem ainda, ele nasceu em 1909, o congresso foi em 1945, ele foi convidado por um movimento do seu próprio país, de Gana, um movimento que é uma espécie de frente única, né, de vários setores de Gana, do país, para ser uma liderança, para organizar esse movimento, que era um movimento que tinha o interesse, né, de lutar, ou pelo menos de incitar melhores condições e até, quem sabe, a própria libertação de Gana. Bom, então Nkrumah volta para Gana em 1947, né? E a partir daí começa toda uma luta revolucionária. Ele organiza esse partido, né? Ele chega em menos de um ano, ele cria mais de 500 órgãos do partido por todo o país, né? O que viria a ser o país Gana. Bom, tem uma série de péritos, ele vai ser preso, né? A administração colonial vai reprimir a mobilização que se segue. Bom, uma coisa muito importante e curiosa de se falar, bom, depois ele vai fundar um próprio partido, porque esse movimento racha, porque uma parte não é favorável à política revolucionária e radical que ele está impondo, então o partido racha e ele funda um novo partido, né, apoiado aí também na juventude, que é o Partido da União Popular, que é chamado CPP, né? Bom, em fevereiro, e o que acontece? Há uma mobilização muito grande, esse partido ganha as massas do país inteiro, e os colonizadores sentem que a situação está muito difícil, começam a haver greves, né? E o Nkrumah, em um determinado momento, vai ser preso próximo das eleições que vão acontecer por parlamento em 1951. E ele é preso por conta dessas mobilizações, e ele passa um ano, é uma coisa bem curiosa e muito familiar da gente, só que o desfecho é diferente. O Nkrumah é preso, só que as eleições vão acontecer no ano seguinte, né? Em 1951, ele é preso em 1950. E ele passa um ano na cadeia, só que desde dentro da cadeia ele organiza o partido dele para participar da eleição. E ele mesmo se lança candidato, né? E ele é o candidato mais votado, e o partido dele, né, o CPP, ganha a eleição
das 36 cadeiras que tem do parlamento da Costa do Ouro, então Costa do Ouro, né? O partido CPP ganha 32, né? E ele ele preso, né? Bom, aí o governador, que é um cidadão que é imposto pela monarquia inglesa, ele acaba saindo da cadeia, evidentemente, né? E o governador então chama ele e convida ele a montar um governo. Bom, a partir daí começa a luta de libertação, né? O CPP vai ganhar várias eleições posteriores, até que a administração colonial já não consegue mais controlar e aí se retira do país e o próprio Nkrumah é eleito depois presidente do país, né? E o seu primeiro presidente, já um pouco depois, em 1960, e não só isso, né? Não é só a liberdade. E uma coisa muito importante que nenhum país da África ainda da África subsaariana era livre. Então, isso aí marcou muito. E o Nkrumah era um impulsionador da luta de independência. Ele ajudou, ele deu armas, ele fez o que ele pôde para vários movimentos, né, se libertarem. E depois ele também criou toda a estrutura do país. Ele mudou o nome, né, para Gana, se referindo aí a um antigo reino da região. E ele criou ele fez uma transformação completa no país. Ele investiu pesadamente na indústria, né? Ele criou mais de 600 fábricas, no país quase não tinha fábricas, né? País agrícola, totalmente agrícola. Ele criou um exército, ele criou um poder judicial, ele transformou a educação do país, criou universidades, quase não havia escolas, né? E ele criou muitas escolas e em poucos anos ele colocou a obrigatoriedade escolar para toda criança de Gana, né? Quer dizer, ele ampliou tanto a escola que toda criança tinha direito a ir à escola. Criou também várias universidades, criou uma empresa de navegação marítima, a Black Star Line, e uma aérea também, né? Ghana Airways, que ficaram muito famosas na época, né? E um símbolo, um orgulho para o país. Quer dizer, ele fez até possibilidade de energia nuclear no país, né? Para a gente ter uma ideia. Bom, ele foi derrubado num golpe em 1966. E esse golpe aconteceu quando ele não estava no país, né? Ele estava fora do país, ele estava em uma viagem à China e ao Vietnã, quando ocorreu um golpe militar que o destituiu e ele nunca mais voltou, nunca mais pôde voltar ao país. Os golpistas, no entanto, não conseguiram desfazer tudo, né, que o Nkrumah tinha deixado. Bom, só um rápido assim histórico, né, dessa figura, que também foi um teórico importantíssimo, né, escreveu A Luta de Classe na África, escreveu Neocolonialismo, Último Estágio do Imperialismo, vários livros importantes e interessantes de se ler. Então, está aí uma figura importantíssima para a gente conhecer, estudar, né, e se inspirar na luta tão importante do Nkrumah. Bom, seguindo agora na nossa pauta, nós vamos passar aqui direto. Só antes, eu quero agradecer aqui os companheiros que mandaram aqui seu superchat, e também todos os que estão aqui debatendo no chat conosco. O companheiro Ricardo Lobo Maulus, que mandou aqui um generoso superchat, a gente agradece muito, e deixou seu recado. Não sou esquerda, mas vim aqui dar meu apoio ao bravo PCO que luta contra um STF censor e opressor. Tá aí. O STF que está criando uma situação que não é só contra o PCO, né? É contra o PCO, mas também é contra toda a opinião no país inteiro. Então, tá aí o companheiro apoiando aqui a nossa causa. E também a companheira Luísa Maranhão, que mandou aqui seu super sticker. A gente agradece muito e todo mundo que já está debatendo aqui no chat esse tema tão importante. Bom, companheiros, agora chegou
nós vamos comentar sobre esse tema do STF, porque, para quem não acompanhou, vamos esclarecer, vamos contextualizar aqui para os companheiros, que o Alexandre de Moraes, ele incluiu o PCO, Partido da Causa Operária, no chamado inquérito, né? No inquérito das chamadas fake news, né? Inclusive, dando 5 dias para o companheiro presidente do partido prestar um depoimento sobre supostos ataques ao tribunal. Bom, ninguém sabe exatamente o que seria isso daí, né? Ataques ao tribunal. O que é o ataque? Bom, aí vem a coisa mais, né, que a gente tem que dizer assim, mais absurda, mais abjeta desse caso, né? Que mostrando o caráter reacionário, ditatorial, tirânico do STF, né? O ministro, esse ministro aí, Alexandre de Moraes, ele inclusive deu a entender, vejam só, que há indícios de utilização de dinheiro público por parte do presidente do partido para fins meramente ilícitos. Veja, ele é um juiz, né? Ele é o juiz ou ele é o promotor? A gente não sabe, né? Ele está acusando o PCO por indícios, que ele não explicou também que indícios são esses, de usar dinheiro público ilicitamente. Veja só a que ponto a gente chegou. Um ministro, que é um juiz, né? A gente criticou aqui porque na Lava Jato, né, o Moro e os procuradores estavam em conluio contra o Lula, né? Agora nós temos um conluio aqui, já que os ministros do STF já estão de pronto colocando aqui que há indícios, né, de que o partido está utilizando mal o dinheiro, né, segundo eles. Bom, mas a questão nem é fundamentalmente essa, né? Porque o negócio fica pior ainda. O ministro do STF, ele mandou, né, ordenou que os canais de veiculação do partido, todas as redes sociais, incluindo o YouTube, que é a nossa TV, o Twitter, o Facebook, entre outras redes sociais, fossem bloqueados, né? E por que teria que ser bloqueados? Porque, segundo o ministro, nós estamos atacando o STF, e não pode atacar o STF, né? Porque eles são inatacáveis. Na verdade, o que o PCO colocou foi o nosso direito legítimo, é direito, inclusive, de todo cidadão, qualquer cidadão, de questionar o poder instituído. Inclusive, está na Constituição brasileira. O Alexandre de Moraes tem que ler a Constituição brasileira, né? É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Nós estamos aqui manifestando o nosso pensamento. Não está escrito na Constituição o que pode ser pensado, né? Nós temos um programa, por exemplo, ele cita que é antidemocrático da nossa parte defender a extinção do STF. Não é antidemocrático. É perfeitamente democrático. Antidemocrático para nós é que exista uma corte constitucional, né, que analise a Constituição dessa maneira. Isso é antidemocrático, né? Outras coisas que o ministro falou, como nós temos todo o direito de defender a posição, né? Nós somos, inclusive, por exemplo, nós não achamos que o judiciário é legítimo, porque é um poder que não foi eleito por ninguém. Não tem um único voto, inclusive o STF. O nosso canal no YouTube tem 100 mil pessoas, né? Tem outras milhares de pessoas que acompanham o PCO nas redes sociais. E uma pessoa, que não foi eleita por ninguém, decidiu que essas pessoas não podem ter acesso às informações, ao conteúdo, né, às análises,
ao programa político, às ideias que o PCO defende. Por quê? Porque ele não gosta, supostamente, né? Ele acha que não pode. Isso daqui é um ataque muito grave, né? É um ataque à liberdade de expressão como um todo, não só ao PCO, é ao PCO, né? Que vem nesse momento cumprindo um papel importante, importantíssimo, né? De denunciar a ditadura que está se organizando no Brasil, né? Mas também a toda a opinião que seja contrária, né? Àquilo que o STF e os poderosos pensam. Quer dizer, eles tratam como se a gente não fosse cidadão. Nós somos súditos, né? Nós temos que bater palma para o poder estabelecido, não podemos criticar. Nós, por exemplo, achamos, né? E temos um programa, temos a plena convicção, temos uma proposta, nós achamos que não tem que, essas polícias que existem aí, tem que ser totalmente desmanteladas, destruídas. Né? Nós podemos defender isso daqui? Será que o STF vai deixar a gente defender? Ou um ataque à democracia também? Né? Nós, por exemplo, não confiamos nas urnas eletrônicas de jeito nenhum. Só porque eles dizem que é seguro? Não. A gente pode pensar isso daí ou a gente não pode nem pensar isso aí, senão a gente vai para a cadeia? Bom, tem todas essas questões, mas eu queria falar aqui que o companheiro André Constantini entrou aqui na live e eu queria então dar uma boa noite para o companheiro e já. Só um minutinho. O companheiro já vai entrar aqui na live. Então, nós vamos seguindo aqui com esse comentário. Bom, tá aí. Isso aqui inclusive é o seguinte, nós temos que falar, né? Porque o fascismo como setor, inclusive nós temos que destacar também a oposição de setores da esquerda que participam e apoiam essas medidas. Né? Eles estão auxiliando, ajudando, né, a constituir no Brasil um governo, um regime, mais do que um governo, um regime de tipo pré-fascista, né? Porque o fascismo ele não começa do nada, ele não cai assim, não é que nem raio em céu azul, né? Não, ele evolui de um regime bonapartista. Aí nós estamos indo para um regime bonapartista, para uma espécie de ditadura, né? Agora quem está cumprindo as vezes de ditador é o próprio STF e alguns dos seus ministros, né? Ou todos, né? E o próximo passo é o quê? Eles já caçaram a liberdade de expressão, você não pode nem denunciar, você não pode criticar, você não pode nada, né? Bom, acho que o companheiro André já está aí, dá uma boa noite para ele, já contextualizando aqui, André, que a gente estava falando, não sei se você chegou a ver, né? A decisão do Moraes de eliminar, de bloquear, eliminar não, mas de bloquear os perfis do PCO no Facebook, no Twitter, no próprio YouTube, até no TikTok, a gente não pode falar mais nada. Bom, vou passar para você dar uma boa noite, se você já quiser fazer um comentário sobre esse tema. Bem, boa noite a todos e a todas. Não sei como está o sinal da minha internet. Eu cheguei aqui na casa da minha ex-companheira e a internet dela aqui tem um sinal muito bom, é uma internet muito rápida, né? Mas está com algum problema técnico aqui, aí eu estou tendo que me utilizar do 4G. Aí já viu, né? É uma série de problemas quando você tem que participar dos programas se utilizando do 4G. Mas eu espero que, mesmo que a imagem esteja um pouco travando aí, que vocês possam estar me ouvindo. Estão me ouvindo bem? Beleza, então. Então, eu cheguei ontem aqui no Rio de Janeiro. Eu estava no estado de Pernambuco, mas fiquei bastante tempo na cidade de Recife, dando continuidade à visita que eu venho fazendo aos estados para visitar as favelas e periferias, porque nós, do Movimento Nacional das Favelas e Periferias, temos a total clareza e firmeza revolucionária que uma futura revolução socialista no Brasil vai ser liderada por aqueles sem nada a perder e vai ser uma revolução preta, favelada e periférica. Não temos nenhuma sombra de dúvidas disso, por isso estamos dando continuidade, visitando os estados. Esse é o 7º estado, salvo não me engano, que eu estou visitando, para dar nossa pequena contribuição na organização da classe trabalhadora, da classe operária,
que vive e mora nas nossas faixas de Gaza e nos nossos campos de extermínio, com um detalhe importante. Aqui, nas faixas de Gaza brasileira, nos campos de extermínio brasileiro, não tem lista de Schindler, não. Aqui nessa porra não tem salvação, não. Essa é a nossa realidade. Nós estamos vivenciando no Brasil o avanço de uma barbárie estatal, onde o Estado burguês vem intensificando essa barbárie através do seu braço armado. E aí eu estou me referindo a todas as polícias, porque agora nós temos aqui no Brasil a Guarda Pretoriana do Bolsonaro, que é a PRF, que ao invés de cumprir a sua atribuição de patrulhar as vias e estradas existentes no Brasil, justamente para quê? Para evitar que as armas e as drogas cheguem ao seu destino final, que são os territórios de favela, principalmente as favelas cariocas, não. A Guarda Pretoriana desse fascista, desse verme, desse desgraçado que é o Bolsonaro, está participando de operações policiais aqui nas faixas de Gaza e nos campos de extermínio, que são as favelas cariocas, juntamente com o BOP. E em uma dessas operações conjunta da PRF com o BOP, resultou na segunda maior chacina da história do estado do Rio de Janeiro. Uma operação conjunta entre a Guarda Pretoriana do Bolsonaro e o Batalhão de Operações Especiais. Sim, aquela polícia especializada em matar que existe aqui no Rio de Janeiro. Nem algema esses vermes usam, porque quando eles entram nas favelas, eles entram para matar. Eles entram nos carros blindados que são comprados do Estado sionista e terrorista de Israel. Veja esse link que existe entre o Estado burguês brasileiro. Opa, o companheiro travou um pouquinho, mas nós vamos continuando aqui. Daqui a pouco o sinal dele já vai se restabelecer e a gente continua aqui. Ele estava colocando aí uma série de reflexões importantes, principalmente sobre a atuação nas favelas. Bom, antes do companheiro, enquanto o companheiro não retorna, eu só vou destacar um outro aspecto que a gente estava conversando aqui, sobre o próprio ministro, né? Que foram uma declaração dele mesmo, né? Para justificar essa perseguição brutal e ditatorial contra o PCO. Segundo ele, as redes, né, do PCO, ela é utilizada, veja só. Opa, André, você cortou um pouco a sua fala, você saiu um pouco aqui. E volta. Eu não estava ouvindo o companheiro, ele falou alguma coisa, eu não ouvi. Ah, não, o final da sua fala foi cortado, acho que caiu aí a sua ligação. Ah, tá. Porque eu não ouvi, eu não estou te ouvindo, companheiro. Eu estou ouvindo o companheiro que está na produção, mas eu não estou ouvindo o que você está falando. Não sei se você conseguiu me ouvir, não sei se os internautas ouviram, né, essa minha primeira participação, mas eu não estou conseguindo ouvir o companheiro, o que ele fala. No início, sim, eu estava ouvindo. Agora eu não estou conseguindo ouvir. A decisão do STF, bem, eu estava vindo de ônibus para cá, eu estou aqui em um bairro do subúrbio carioca, né? Estou aqui próximo à favela do São João, onde a minha ex-companheira mora, né? A mãe do nosso filho, o Malco Lumumba. Um ônibus lotado para variar, né? O 232, que é a linha que vem do centro para essa região aqui. Lotado, lotadérrimo, né? Lotado como se fosse uma lata de sardinha. E é assim que o trabalhador se locomove nas grandes metrópoles desse país, depois de um dia de vender a sua força de trabalho, hoje análogo à escravidão depois da aprovação nesse Congresso Nacional da Reforma Trabalhista. E aí eu vi uma companheira do PCO postou no Instagram, a companheira que me segue, eu sigo ela, que o STF, né, através do ministro
Alexandre de Moraes, bloqueou, né, todas as redes sociais do PCO, e eu acho que convocou o companheiro Rui para depor. Pelo menos na postagem dela, afirmava isso, né, que o Alexandre de Moraes bloqueou todas as redes sociais do PCO e o companheiro Rui também foi convocado a depor em Brasília. Não sei se ele vai ter que ir a Brasília ou se ele vai depor em São Paulo, na Polícia Federal, não sei como vai ocorrer isso. Eu quero lembrar aos internautas que estão nos acompanhando que a primeira ação arbitrária daquela que foi uma das maiores organizações criminosas desse país, que foi o Mensalão, né, o Mensalão que pavimentou o solo para a consolidação da Lava Jato, outra organização criminosa, uma das maiores organizações criminosas existentes no Brasil. Todas essas duas organizações, né, foram lideradas pela justiça burguesa brasileira e financiadas, idealizadas e arquitetadas pelo imperialismo americano. E o Mensalão, juntamente com a Lava Jato, eles conseguiram consolidar no Brasil a judicialização da política. Começou a acontecer entre os três poderes uma instabilidade jamais vista na história da democracia burguesa brasileira. Essa é uma grande realidade. E a primeira ação arbitrária do Mensalão, liderados pelo Batman, né, aquele negro da Casa Grande safado, que é o Joaquim de Carvalho, foi com um parlamentar da direita. Salvo não me engano, era um parlamentar do PSDB. E a esquerda ficou silenciada. E muitos aplaudiram. Veja no que deu, né? O Mensalão foi responsável pela prisão do Zé Disseu, do Zé Genuíno e do companheiro Pisolato. E tudo isso fazia parte de um projeto que foi construído pela burguesia nacional, pela classe dominante, financiados pelo imperialismo americano, com total acordo com a imprensa golpista brasileira, com a justiça burguesa brasileira, de destruição do Partido dos Trabalhadores. E para você destruir um partido, você precisa manchar e destruir a imagem dos seus grandes quadros. Nenhum partido político vai ter longevidade se não existir nesse partido grandes quadros políticos. Então, esse projeto de destruição do Partido dos Trabalhadores começa com esse processo que foi consolidado através do Mensalão, da judicialização da política. E hoje o PCO sofre com esse reflexo através dessa ação arbitrária por parte do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Nada nos surpreende mais nesse país. Nós estamos encaminhando para um verdadeiro abismo e cabe a nós nos organizarmos para enfrentarmos. A tendência é que as coisas piorem, né? Eu quero aproveitar o ensejo aqui no programa Tição, Papo de... Opa, acho que o companheiro deu uma travadinha aqui novamente. Vamos ver se ele volta. Bom, eu vou agradecer aqui os companheiros que estão participando aqui no chat. A segunda foi no Complexo do Alemão. E agora ele decidiu liberar armas para os policiais militares da reserva aqui no estado do Rio de Janeiro. Lembrando, são cerca de 11 mil policiais que terão armas gratuitas, de forma gratuita, liberadas pelo Estado burguês. Sabe para onde vai essas armas? Vai para fortalecer o processo de expansão territorial das milícias. Isso é sério, isso é grave e nós precisamos nos organizar. Cada vez mais fica latente a necessidade da construção e criação dos comitês de autodefesa aqui no Brasil. Bom, é isso aí. Bom, a pergunta aqui, ó, acho que os companheiros não podem não ter pego. A pergunta se refere aqui ao superchat que o companheiro mandou. O companheiro, deixa eu só pegar aqui. O companheiro Marlon Silva, que mandou um superchat, mandou uma pergunta, né? E se vocês podem comentar, como o André acabou de comentar, sobre o decreto do Rio que vai liberar armas para os policiais da reserva. Também agradecer aqui o companheiro Marlon Silva, que mandou um superchat para a gente. Vou agradecer também o companheiro Carpinteiro do Universo, que mandou aqui também o seu superchat. E ele falou:
pau que bate em Chico, bate em Francisco. O Rui avisou, força camaradas do PCO, fora qualquer censura. A gente agradece aqui o apoio do companheiro e também a nossa audiência, que está uma audiência bastante alta hoje. A gente agradece todo mundo que está debatendo aqui no chat. Só vou destacar só mais uma coisa sobre esse caso, né, que foi uma das justificativas que o ministro Alexandre de Moraes usou, né, para tomar essa medida ditatorial, né, tirânica contra o PCO, que pode ser usada contra qualquer partido, né, desde que você fale, defenda aquilo que os poderosos não querem, né? Então você pode ser classificado. Bom, o ministro disse o seguinte, que as redes do PCO são utilizadas para viabilizar e impulsionar, segundo ele, propagação de declarações criminosas por meio dos perfis oficiais do próprio partido. Bom, declarações criminosas. Eu não sei se existe, né, nas leis brasileiras, na nossa organização jurídica, o crime de declaração criminosa, né? Não sei se existe isso. Evidentemente que não. E outra, o que seria declaração criminosa que justificaria a censura a um partido político, né? Na verdade, não tem declaração criminosa, pode ser qualquer coisa, a depender do que o indivíduo, né, o ministro Alexandre de Moraes, ache que é declaração criminosa. Por exemplo, nós, nas nossas redes sociais, defendemos, como falou o André aqui, eu tinha comentado anteriormente, o fim de todas as polícias. Isso daí é uma declaração criminosa? Faz parte do nosso programa. É uma declaração criminosa? Nós defendemos a expropriação da burguesia, né? Nós defendemos o socialismo. Nós defendemos um programa democrático, né? Nós defendemos a eleição de juízes. Não pode o juiz ser feito por concurso, que ele fica no cargo para sempre fazendo aquilo que ele quiser, né? Nós defendemos a expropriação das fábricas, dos meios de produção. Bom, nós defendemos todo um programa. Isso daí vai ser classificado como declaração criminosa? Se sim, qualquer coisa pode ser declaração criminosa, né? Nós aqui do Coletivo de Negros somos favoráveis ao fim de todas as polícias. E nós somos favoráveis ao fim de todos os presídios, que isso aí são verdadeiros campos de concentração que estão colocados aqui no Brasil. São as senzalas modernas, né, companheiro? Exatamente. São as senzalas modernas. Ontem nós estávamos trancafiados nas senzalas. Hoje, nós negros, que somos a maioria hegemônica dentro do sistema carcerário brasileiro, essas verdadeiras masmorras, então a gente pode tipificar o sistema carcerário brasileiro como as senzalas modernas do século XXI. Também somos favoráveis do Movimento Nacional das Favelas e Periferias pelo fim de todo o sistema carcerário no Brasil e no mundo. Exatamente. Bom, eu espero que o ministro não mande me prender, né? Bom, agora a gente não sabe, né? Porque qualquer coisa pode ser motivo de censura, de prisão até, né? Mas, companheiro, eu posso fazer um adendo que eu acho importante? Sim. Eu estava até conversando com a minha companheira no ônibus, né? Nesse ônibus lotado aqui no Rio de Janeiro, 232. O PCO, ele começou a travar uma batalha, não é de agora que vocês travam, contra uma organização muito poderosa mundialmente, que é o sionismo, e que é o Estado sionista de Israel. O poder de lobby que o sionismo tem e que o Estado terrorista sionista de Israel tem é enorme. Eu falei isso com os companheiros do PC, olha, vocês estão mexendo num vespeiro. Fala do imperialismo, fala do que você quiser, do capitalismo, mas não mexa com o sionismo e o Estado terrorista sionista de Israel. Eles têm um poder de lobby muito grande, primeiro, que eles controlam todos os bancos, e segundo, eles têm o absoluto controle de quase todos os veículos de comunicação no mundo. Nós somos sabedores disso. Então, é óbvio que vocês iriam sofrer represália. O que pode estar por detrás dessa ação do Alexandre de Moraes pode ser, sim, a mão invisível do sionismo, que movimenta muita coisa no mundo, mas é muita coisa. Exatamente. Bom, tem uma pressão de vários lados, né? E essa pressão também é dirigida ao PCO, mas a conter, né, a opinião geral de todo mundo
E, logicamente, isso tem a ver com as eleições de 2022. Bom, só lembrar também que, por exemplo, o STF, a revelia da lei, julgaram que seria, assim, constitucional. Olha só, você prender uma pessoa em segunda instância, embora a Constituição diga que não possa. E o Lula ficou 500 dias na cadeia. E depois que o Lula saiu da cadeia, eles reviram e falaram, não, acho que a Constituição está certa. Quer dizer, é o arbítrio total, né? E por isso que a gente é contra que exista a Corte Constitucional. Não pode interpretar a lei. A lei tem que ser clara, e se houver dúvida, quem tem que dirimir a dúvida é o Congresso Nacional, que formula leis, não é o STF. O STF não faz leis ainda, né? Nem o Judiciário. Bom, então tá aí, companheiros, nós vamos debater ainda bastante esse assunto. Vai ter o resumo do dia daqui a pouquinho com o companheiro Antônio Carlos Silva, que vai trazer as últimas notícias sobre esse tema e outros temas, e também as análises aí e a posição oficial do partido sobre esse problema grave, né? E chamando a atenção que a esquerda tem que reagir, tem que colocar sua posição contra essa. Eu já vi que você tem setores aí pseudo-esquerdistas, né? Que defenderam, né? Eles foram contra o PCO e defenderam a ação criminosa aí do Judiciário brasileiro. Seguindo aqui na nossa pauta, só destacar mais algumas coisas, que a gente já está em cima da hora. Eu queria primeiro destacar uma notícia, e depois eu vou passar para o André, também se ele quiser destacar, comentar alguma sobre a notícia, ou destacar alguma outras atividades que ele esteja participando. Só uma notícia mostrando aqui, né, o grau de como está a situação. Em São Paulo, no dia de ontem, porque no Brasil tem um monte de polícia, né? Tem a PRF, que faz câmara de gás para matar pessoas. Tem a PM, né? Que mata um monte de gente em chacinas espantosas. Tem a Polícia Civil, que é igual. Mas tem também outra polícia, que é a GCM, que se tornou uma polícia extremamente violenta no Brasil. E no dia de ontem, aconteceu aqui em São Paulo, que a GCM ela estava agredindo, né, uma pessoa, um homem negro, de mais de 50 anos, inclusive, provavelmente morador de rua, né, ainda não se tem a certeza, mas alguém filmou a ação da polícia, a polícia estava imobilizando esse homem no chão. De repente, chegou a viatura da GCM e saiu um policial, né? Um guarda com um saco branco na mão, e a pessoa estava filmando a abordagem, né? E o cara sai com um saco branco na mão, tem um filme, tem a filmagem. Ah, beleza, nós vamos passar o filme aí, vocês vão ver, ele sai com o saquinho na mão, vai até a pessoa que está no chão, retorna, passa para outro, e apresenta como se fosse drogas que o indivíduo estava com ele, para justificar a prisão. E chega na delegacia, o indivíduo é preso, é acusado pela promotoria, e a juíza aceita a prisão dele, só com base no testemunho, né, da GCM. Bom, foi filmado, e uma pessoa entrou com uma ação mostrando o filme, né? Isso daí é só para mostrar o modus operandi, né, das polícias e da Guarda Civil no Brasil. Tem um filme aí, se o companheiro puder passar, a gente comenta depois. Isso mesmo, já. Zé Correndo, caralho. Eu falava pro velho, tu acha? Esses GCM são folgados, viu, velho? O velho não trabalha e ele apontando. Tu acredita? São muito folgados eles.
O cara acabou de roubar uma gompa, foi colocar todo botado. O Leão foi que roubou ali e tá saltando lá dentro. E não foi separar o corpo. Não tinha nada, filhão. Não tinha nada. Aproveita que você tá filmando. Aqui, ó. Tá filmando aí. Tá aí, vocês viram, né? Ação fascista, né? Ô, Nazista. Caio, Oi. posso fazer um adendo aí sobre essas imagens, né, que os internautas acabaram de visualizar? Essa ação da CGM aí em São Paulo é o mesmo modus operandi que a Polícia Militar exerce nos territórios de favela. Quando você vê uma operação enxuga-sangue em um território de favela aqui no estado do Rio de Janeiro, e você visualizar os policiais com mochila, ali dentro não tem só os pentes, não, para que, uma vez o pente descarregado, ele possa carregar o outro pente para continuar a troca de tiro com o varejista. Ali dentro daquela mochila tem, Caio, o que nós classificamos aqui no Rio de Janeiro de kit forjado, que é uma arma fria e droga, para que os policiais militares possam acobertar os crimes que eles cometem dentro das nossas faixas de Gaza e dentro dos campos de extermínio. Então, é o mesmo modus operandi, né? A CGM faz parte também do braço armado do Estado burguês. Exatamente. Tá aí, é só denunciar, né? E mostrando aí a metodologia. Isso daí pode. Você vê que a juíza já mandou logo o cara preso, né? Não quis saber de nada. Depois ele saiu por sorte que alguém filmou. Porque se ninguém tivesse filmado, ele não saía mais da cadeia. Já era. Ô, Caio, a importância das filmagens. A gente tem que se ater isso. Aqui no Rio de Janeiro, quando a gente defende a criação dos comitês de autodefesa, nós estamos só afirmando e reiterando que é importante armar as favelas e periferias, o povo negro e os povos originários indígenas, não. Os comitês de autodefesa, a construção da nossa autodefesa é muito mais ampla. E uma das formas de consolidar a construção da nossa autodefesa também é nos utilizarmos das câmeras dos nossos smartphones. Isso é fundamental. Veja bem, esse companheiro aí que estava sofrendo forjado da CGM só não está preso porque alguém teve a coragem de filmar ali e ficou notório que ele estava sendo forjado aí pelos guardas da CGM. Exatamente. Bom, e mostrando aí, né? Agora, a gente falar isso daqui, mostrar isso daqui, é um atentado contra as instituições, como o STF acusou a gente? Né? Será que é? E agora, a gente pode denunciar os desmandos do poder? Então, mostrando aí a gravidade que é a decisão do ministro. Porque todo mundo pode ser pego por essa decisão. Se você criticar, né? Se você mostrar a realidade, os desmandos, bom, você pode ser classificado aí como um inimigo do regime político, né? Que é isso que eles estão colocando. Nós somos inimigos aqui do regime político, nós não podemos falar, nós não podemos criticar e não podemos ter uma posição. Bom, companheiros, se você quer colocar mais alguma coisa, André, sobre essas atividades que você vem realizando? Então, dia 9, eu vou estar viajando para Brasília. Nós vamos lançar um comitê de lutas na maior favela da América Latina, que ultrapassou a favela da Rocinha em número de habitantes, que é a favela do Sol Nascente. E também vamos locar um imóvel nessa favela para servir de base para o Partido dos Trabalhadores. Estou muito feliz de poder participar dessa construção. Então, dia 9, eu vou estar desembarcando em Brasília, dando continuidade aí às visitas que eu tenho realizado aos estados. Só mais uma coisa, Caio, que eu acho importante, fazendo um adendo à minha primeira participação, quando a gente falou que o governador Cláudio Castro, né, está liberando armas, né, para os policiais militares da reserva aqui no Rio de Janeiro, lembrando que são cerca de 11 mil policiais militares da reserva, e lembrando também, Caio, que a maioria das armas existentes nas mãos das facções que controlam os territórios de favela aqui no estado do Rio de Janeiro, Comando Vermelho, TCP, ADA e as milícias,
são de uso exclusivos do Exército, da Marinha e da Aeronáutica e das polícias. Essas armas não chegam voando. Elas não criaram asas e chegaram até aqui voando. Elas são desviadas. É o que a gente sempre pontua. O mesmo camburão que carrega o corpo preto sem vida é o mesmo que traz as armas e as drogas para as favelas. É impossível existir a venda de varejo de drogas em qualquer território de favela a nível nacional sem a participação efetiva da instituição Polícia Militar. Agora, eu quero fazer um adendo em relação a essa liberação de armas que o governador Cláudio Castro está fazendo aqui para os policiais militares da reserva. As duas últimas chacinas, atentem para isso, foram em 2 QGs do Comando Vermelho. Uma foi a favela de Jacarezinho e a outra a favela do Complexo do Alemão. Isso não é aleatório, porque o Comando Vermelho começou uma retomada, Caio, de territórios das milícias aqui, principalmente na Zona Oeste. Hoje, morreu uma criança de 4 anos de idade no colo da avó com um tiro na cabeça, fruto dessa disputa territorial entre as milícias e o Comando Vermelho no bairro da Taquara, que é um bairro controlado pelas milícias. Lembrando que as milícias controlam 60% dos territórios na cidade do Rio de Janeiro. É muita coisa. Daqui a pouco eu não vou poder andar no Rio de Janeiro, né? Que eu não posso ir em área de milícia, não sei onde eu vou andar mais aqui, eu vou ter que sair daqui. Então, atentem para isso. Essas 2 chacinas acontecerem em 2 QGs do Comando Vermelho não é aleatório. Isso é intencional. Existe uma intencionalidade por detrás disso. E nesse exato momento, na atual conjuntura que vivemos no Rio de Janeiro, o governador Cláudio Castro liberar armas para os policiais militares da reserva, ele tem uma única intenção: fortalecer as milícias. Essas armas, com certeza, irão para a mão dos milicianos para que eles ampliem, né, os seus territórios aqui no Rio de Janeiro. Agora, isso faz parte, Caio, do projeto político de poder da extrema-direita fascista no Brasil, que é de consolidar no Brasil uma teocracia miliciana fascista. Agora, a gente vai enfrentar tanque com flor? A gente vai enfrentar, né, o braço armado do Estado, as milícias, dando tiro de bala bumbum, né? Eu vou dar tiro de bala bumbum, vou virar a bundinha para o miliciano e vou dar tiro para ele? Ou a gente vai se organizar? É isso que está em jogo, né? Então, como eu costumo dizer, Caio, para encerrar, a esquerda brasileira é um filme pornô com história, amigo. Quem é que aluga um filme pornô para ver história? A gente quer ver sacanagem. E essa esquerda tem muita teoria e pouca prática. Inclusive, teoria errada também, né? Tem muita de teoria errada. Bom, eu queria agradecer aqui, a gente teve uma audiência grande hoje, queria agradecer os companheiros que contribuíram aqui no Superchat. Tem o companheiro Cultura Búzios Agostinho, que mandou: Lula foi salvo por Walter Delgatti, o STF deu golpe nele. Também manda agradecer o super sticker do companheiro LC29, a gente agradece muito, contribui muito e ajuda muito o nosso canal. Também os companheiros que mandaram aqui, a companheira Flávia Mello, que também mandou seu superchat, subindo a hashtag Estou com PCO. Então, todo mundo, companheiro, nós estamos colocando a hashtag nas redes sociais aí, Estou com PCO, hashtag Estou com PCO, hashtag fim do STF, para mostrar a força que a posição pelo fim do STF, pelo fim desse tipo de corte, né, tem. Também agradeço ao companheiro João Paulo Guerra, que mandou aqui seu superchat, mandando salve PCO. Vou ver se eu perdi algum aqui. O companheiro Cultura Búzios Agostinho também mandou aqui: esses juízes se acham imortal no mandato, não tem democracia nenhuma. Mandou a sua contribuição e a sua colocação. Também a companheira Luísa Maranhão, que mandou mais um superchat. O companheiro Bernardo Barros também mandou aqui o seu superchat. Também o companheiro João Abido Galvão mandou um super sticker aqui: Partido da Causa Operária, única esquerda verdadeira do Brasil. Bom, a gente agradece muito, muitos companheiros participando, mandando aqui a sua contribuição, que a gente agradece. Bom, por último, companheiro, só queria avisar que o partido tomou aí uma decisão. Nós vamos publicar aí de imediato 250 mil panfletos para a gente fazer uma campanha, uma contra-campanha, né, em defesa da liberdade de expressão e pelo fim do STF.
e essa campanha é importantíssima, né, para toda a esquerda. A defesa da liberdade de expressão é fundamental. Bom, então, companheiros, para isso, nós estamos fazendo a rifa Vai para Cuba, que você já conhece. A nossa rifa, nós estamos fazendo uma rifa que você concorre a uma viagem de 7 dias com acompanhante para Cuba. Esse sorteio vai acontecer em julho. E para participar, basta você comprar o seu número de rifa com qualquer um dos militantes do PCO, ou você pode ir lá no nosso site, no site do Rifei, na verdade, rifei.co/vai para Cuba. Não sei se a produção pode colocar aqui no chat ou não, mas você pode entrar lá, só rifei.co/vai para Cuba e adquirir a sua rifa, e nós vamos usar também para fazer essa campanha. Então, é muito importante, nesse momento, participar, contribuir, porque nós não podemos baixar a cabeça, senão eles vão tirar a liberdade do PCO, amanhã eles tiram a liberdade de falar também do PT e de outros partidos, e nós não vamos poder falar mais nada, né? Então, isso é fundamental, a participação de todos. Sem contar que, evidentemente, né, a gente é crítico aqui total do judiciário como um todo, né, não só do STF, mas como um todo. O juiz, em geral, é inimigo do negro, né? A gente sabe, tem até as paródias, né, mostrando isso. Então, eu vou convidar você a participar dessa campanha importante. Bom, a gente está chegando aqui no finalzinho. Eu queria passar para o companheiro André, se ele quiser fazer sua colocação final, e também já se despedindo aqui do público. Olha, a luta continua, companheiro. A luta continua. Nós não podemos desanimar. É óbvio que vai ter o aumento da repressão por parte do Estado burguês, né? Nós já sabemos disso. E não podemos recuar, retroceder. É avançar, amigo. É avançar. Entendeu? É hora de tomar as ruas de todo esse país. As ruas serão decisivas, né? As ruas serão decisivas para garantirmos um futuro para essa nação, um futuro para esse país. Então, não podemos nos intimidar por nenhum tipo de ação, seja por parte dessa justiça burguesa, seja por parte do braço armado do Estado burguês, seja por parte de ameaça de morte, seja por parte de que porra for. A gente não pode se desanimar e nem recuar e nem retroceder. É para frente, parceiro. Vambora. Socialismo ou aprofundamento da barbárie, porra. É isso aí, companheira. Daqui a pouquinho, você não saia daí, daqui a pouquinho vai ter resumo do dia com o companheiro Antônio Carlos Silva, que vai debater essas e muitas outras questões e colocar aí a posição oficial do partido sobre esse tema. A gente vai ficando por aqui, na próxima quinta-feira a gente volta com Tição, Programa de Preto, e uma boa noite a todos.